Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje é dia 20 de janeiro e eu gostaria de continuar meditando no livro de 7 selos, ou no livro com 7 selos. E quando você lê então Apocalipse 4, 5 e 6 e você encontra esse livro, você vai ver no meio de muitos círculos o trono de Deus e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado. E ele é o único que pode então pegar aquele livro, abri-lo e desvendar os seus mistérios. Nós encontramos nos evangelhos um outro momento em que Cristo vai receber um livro. E isso se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. O final dessa história não vai ser muito positivo do nosso ponto de vista, porque eles vão tentar jogar Jesus do alto de uma falésia para matá-lo. Não se esqueça que Jesus cresceu em Nazaré. Ali morava Maria, José e também os meio-irmãos e irmãs de Jesus, filhos de Maria e de José, como está escrito nos evangelhos. E é como se você voltasse para casa e fosse pregar na sua paróquia, na sua igreja, e as pessoas, depois do culto, depois da reunião, te jogassem do alto de uma falésia. Não conseguiram, né? Porque Jesus não ia morrer caindo de uma falésia. Ele seria crucificado como estava escrito. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Está escrito no Antigo Testamento e citado no livro de Gálatas. Então percebe que o Cristo recebe um livro. Quando ele abre o livro fala dele mesmo, o profeta Isaías. Em Apocalipse é exatamente a mesma coisa. O que Cristo está revelando é a sua pessoa e a obra que ele veio fazer e aquilo que vai acontecer em breve, como já estava acontecendo na época em que João recebeu a revelação. Eu falei para vocês no ano passado que o livro de Apocalipse é um dos livros que atesta mais a divindade de Jesus na Bíblia. E o outro é o livro de Colossenses. Vamos ler alguns textos em Colossenses, porque a gente sabe que Cristo, que pega aquele livro, que abre aquele livro, que nos mostra o que está escrito, é aquele que era e que há de vir. Ele pode fazê-lo porque ele foi imolado, foi crucificado e ele é o Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versos 16 e versos 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, que sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que interessante, não só ele cria, como ele faz com que as coisas funcionem neste universo. Tudo subsiste nele. Ele criou anjos, criou os planetas, as estrelas, as galáxias, o hidrogênio que existe em abundância neste universo. Ele criou você, ele criou as plantas que você está contemplando, essas que eu estou contemplando no meu escritório, a natureza que está ali fora da minha janela, no País Basco onde eu moro. Tudo foi criado por ele. Até os anjos que se tornaram outras coisas também foram criados por ele. Porque quando ele fala de autoridades, aqui geralmente são autoridades do mundo espiritual do mal. Essas coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram criadas por ele. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a supremacia. Jesus Cristo tem a supremacia. Se Jesus Cristo tem a supremacia, por que você vai procurar a solução onde não existe? Porque você vai procurar na religião, por exemplo. Ou na economia, ou na política, ou na cultura. Essas coisas não são ruins nelas mesmas, mas elas não têm uma solução eterna para você. Só Cristo tem. Ele tem a supremacia. É o que prega esta palavra, é o que prega a palavra de Deus. Colossenses 2, 2 a 4, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidas
escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Muitos argumentos existem, muitas religiões, muita confusão, mas Cristo é o único que tem a supremacia. É o que o Evangelho prega, é o que nós cremos e é o que estamos compartilhando com vocês hoje, é o que eu estou compartilhando com vocês, é o que eu creio. E isso mudou a minha vida, muda a nossa forma de ver, nós mesmos, de ver todas as coisas. Cristo tem a supremacia. Pois em Cristo, diz o verso 9 do capítulo 2 de Colossenses, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita nele. É por isso que nos textos seguintes, de 10 a 13 de Colossenses 2, ele diz, e por estarem nele, que é o cabeça de tudo, de todo poder e de toda autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de vossa carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões. Na circuncisão, eles tiravam uma parte do órgão sexual masculino, uma pele, que ainda muitas pessoas fazem isso. Em muitos países do mundo, a circuncisão ainda existe. E é uma circuncisão da carne humana, ou seja, de uma parte do corpo constituído de células. A circuncisão que Cristo faz é também de despojar algo, mas não a carne física, mas a carne espiritual. Despojar, tirar aquilo que é ruim da sua vida. Para que você entre numa aliança com Deus, como acontecia de forma profética a circuncisão no Antigo Testamento. Era uma marca do relacionamento que o povo tinha com Deus, que aquele homem, que aquelas pessoas tinham com Deus. Aqui, esse relacionamento é feito com aquele que era, que é e que há de vir. Ele nos dá a sua vida, ele nos enche da sua vida. Por que você vai procurar outra coisa quando você pode receber a vida de Cristo em você? Para que serve outra coisa? Não serve para nada, realmente. É por isso que Colossenses capítulo 2 e 7 vai nos exortar os irmãos e as irmãs, cada um de nós, a tomarmos uma decisão. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então você está em Cristo, continue nele. Ele é o único que pode abrir o livro com 7 selos. Deus te abençoe.